mão no seu coração, vamos falar com Ele neste momento. Meu Pai amado, estamos aqui, Senhor, na sua presença, em mais uma oportunidade tão abençoada, Senhor, uma oportunidade maravilhosa, Senhor, e única, que nós podemos agradecer por estarmos vivos, por termos essa oportunidade, por estarmos na sua presença, na sua casa, Senhor, te glorificando, usando da nossa vida para ser bênção, Senhor, na vida de pessoas. E eu peço, seja com cada um de nós, meu Pai, que não venhamos a simplesmente participar de mais um trabalho, Senhor, porque cada dia é um presente que o Senhor nos dá, cada dia é uma oportunidade, Senhor, de crescermos como homens, mulheres, maridos, esposas, pais, mães, filhos, profissionais, cidadãos, cristãos. Cada dia, Senhor, é uma oportunidade de plantar uma boa semente, para que nós venhamos a, como nós lemos na sua palavra, Senhor, a viver aquele final. No final colheremos esses resultados. E nós temos que entender, meu Pai, que esse final pode ser o final dessa noite, porque nós plantamos uma boa semente neste momento. Pode ser no final dessa semana, porque nós estamos plantando uma boa semente. Pode ser no final deste ano. Pode ser todos os dias da nossa vida, Senhor, colhendo frutos abençoados, porque nós não paramos de plantar as sementes na boa terra. Nós não estamos comendo as sementes ou segurando as sementes, nós estamos lançando. E elas estão frutificando, meu Pai. Mas aí que está, nós estamos lançando a boa semente ou uma má semente, uma semente ruim? Porque nós sabemos, meu Pai, que enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. As sementes que nós plantamos, meu Pai, sejam elas boas, sejam ruins, elas germinarão e darão frutos, Senhor. Podem ser frutos bons, doces, suculentos, ou amargos, azedos, podres, mas serão frutos. Então que cada um de nós, meu Pai, tenha essa consciência de que nós não podemos esperar pelo amanhã se nós temos o hoje para fazer as coisas certas. Nós não podemos contar que vai existir o amanhã, porque nós vemos na sua palavra, louco, para quem você vai deixar tudo isso? E hoje vão pedir a sua alma. Então nós não podemos, Senhor. O maior arrependimento das pessoas, quando nós ouvimos aquelas que estão muitas vezes num leito de morte, é justamente das coisas que elas não fizeram. Há os arrependimentos de coisas que fizeram, mas o maior arrependimento é daquilo que não fizeram. Então, se nós temos essa oportunidade, meu Pai, nós temos que nos lançar. Parar de arrogância, parar de vitimismo, parar de sentimentos controlando a nossa vida, mas que sejamos controlados pelo Senhor, controlados pela palavra. Então eu te peço, Senhor, desperta cada um de nós. Não nos deixa cegos, meu Pai. Não nos deixa ignorantes em relação à sua vontade. Que nós não venhamos mais a fazer a nossa vontade, porque não tem sentido. A nossa carne nos conduz a atitudes erradas, imaturas, a resultados ruins. Mas o Senhor sempre tem uma palavra de vitória, de bênção, de conhecimento, para nós nos conhecermos, Pai. Então seja com cada um de nós, que o Senhor nos ajude a abrir a nossa mente nessa noite, nos ajude a ver coisas que estávamos até então cegos, meu Pai, e nos ajude a tomar decisões com áreas da nossa vida que estamos negligenciando muitas vezes. Eu te peço, abençoa cada um de nós, meu Pai, abençoa as famílias, abençoa cada um que está aqui conosco, meu Pai, que enfrentou o trânsito, que nessa noite fria superou as dificuldades. E que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai, que estiver na transmissão, que o Senhor sabe os motivos, sabe o coração de cada um. Que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Pai, com poder, com graça, com honra, com vitórias, com sustentação. Que o Senhor possa sustentar o nosso espírito, Senhor, porque nós sabemos, a sua palavra nos ensina isso. Se nós estamos com o espírito forte, até o nosso corpo é sustentado no momento de doença. Mas se o nosso espírito estiver prostrado, abatido, o nosso corpo pode até estar saudável, mas ele vai decair, ele vai adoentar.
porque tudo é conduzido pela mentalidade. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a renovar a nossa mente. A sua palavra, o que mais fala é sobre essa renovação, porque o Senhor nos fez perfeitos, abençoados, de uma forma que o Senhor viu que era muito boa. Então nós precisamos voltar a essa origem, voltar à sua mente, meu Pai, voltar àquilo para a qual o Senhor nos criou, um propósito divino. Eu peço, Senhor, abençoa cada um que aqui está, abençoa seus sonhos, seus projetos, sua família, que o Senhor possa nos ajudar, dia após dia, meu Pai, a estar no caminho certo, com o propósito certo, para que o Senhor possa se agradar de nós. Porque esse é o nosso objetivo, Senhor, que nós venhamos a Te agradar, para que o Senhor supra as demais áreas da nossa vida, porque a principal delas é buscar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu peço que o Senhor nos abençoe neste trabalho. Abençoe, meu Pai, os demais trabalhos que virão, às 23, à meia-noite, durante a madrugada, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê uma noite gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos. Seja conosco, meu Pai, amém. Fala comigo, pessoal. Sem Deus, a vida não faz sentido. Não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido, e só faz sentido com Deus. Então, tudo começa com Deus. Se nós realmente queremos viver essa grande vida que nós declaramos todos os dias, nós precisamos entender definitivamente que tudo precisa começar com Ele. Aqui, em Colossenses 1,16, diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. Olha que palavra abençoada. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tudo no Senhor encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e Ele tudo mantém até o presente momento. Então até que nós vemos a admitir realmente que tudo começa no Senhor, nada faz sentido se não for com Deus, nós não vamos achar o propósito, o tão famoso propósito que as pessoas buscam tanto. Porque Deus é quem dá sentido na vida. Deus é quem dá sentido a uma família, a um casamento, a uma profissão, a conquistas. As conquistas têm valor quando aquilo está em Deus. Do contrário, são aquelas coisas vazias que as pessoas conquistam e logo perdem a graça, perdem a motivação, aquilo já não faz mais sentido. Absolutamente tudo só fará sentido quando ele começa com Deus. Nós não somos o nosso foco. O foco tem que estar no Senhor. Fomos criados por Ele e para Ele, para servir e fazer com que tudo que nós vemos a viver seja para a honra e glória dEle. Porque do contrário, se nós não entendemos isso, que tudo tem que ser para Deus, porque às vezes a gente fala isso, mas traz para o seu dia a dia. Por que uma pessoa vai pedir perdão quando ela não quer fazer isso? Por que você faria isso? Por que você vai lutar por um casamento, por exemplo, que você já não quer mais ficar nesse casamento, você já quer separar? Por que você vai manter isso? Por quê, pessoal? Responda. O que não faz sentido? Uma vida sem quem? Sem Deus. Então você luta, você persevera em coisas que a sua carne não está te apoiando. Por quê? É por você? É por quem? É por Deus. Então analisa na sua vida. As atitudes, as reações que você tem tido. Você tem tido reações por você ou por Deus? Pelo que você sente ou pelo que você sabe que é o certo diante de Deus? Porque você sabe, é disso que Deus se agrada. Se Deus está me ensinando algo, se a palavra está me ensinando algo, eu vou obedecer essa palavra.
Eu não vou seguir os meus impulsos, os meus desejos, vou seguir aquilo que eu recebi. Porque tudo faz sentido se fizer com Deus. Se Deus se fizer presente nessa relação, nessa situação, nesse projeto. Então, o propósito das nossas vidas é muito maior do que uma realização pessoal, ter paz de espírito, porque tem gente que fala isso, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque você precisa de uma religião, né? No sentido, né, da pessoa, não, você precisa ter, né, buscar alguma coisa, um ser maior, para que você tenha paz de espírito. Mas não é isso. O propósito das nossas vidas em buscar a Deus não é uma realização, não é, não, vou vir de segunda-feira, porque agora eu vou arrebentar, vou conquistar. Tanto que teve uma pessoa que me falou esses dias, que foi convidada para vir no culto de segunda-feira. Ela falou assim, Deus vai eu não sei a expressão, nem lembro quem que me falou, foi essa semana, eu acho. Assim, Deus vai me fazer ganhar dinheiro? Assim, aí eu falei, né, bom, já está com o propósito errado, mas se essa for a isca para ela, né, se ela achar que ela vai usar Deus para os seus próprios propósitos, ela não vai, né, não vai dar certo. Mas se essa for a isca que Deus está usando, ela está pensando no bolso, mas chega aqui, ela encontra a palavra, ela encontra a verdade, ela vê que tudo que ela está buscando não faz sentido se não for pelo Senhor, então que seja, né? Mas tem gente que acha, não, a realização profissional é uma conquista financeira, é muito maior do que isso. É muito maior do que a sua família, é muito maior do que a sua carreira, do que os seus sonhos, do que as suas ambições. Então, se nós queremos fazer alguma coisa nesse mundo, nessa vida, todo o nosso projeto tem que começar pelo Senhor. Nós nascemos por um propósito, para cumprir o propósito do Senhor nesse mundo. E nós vemos que o mundo, né, a gente vê que tem muitos cursos, né, muitas coisas que as pessoas vamos tentar descobrir o nosso propósito. Então essa busca por um propósito de vida tem permeado a mente das pessoas há milhares de anos. A gente vê na filosofia, os questionamentos, né? E o Senhor nos ensina isso. Né? A gente sempre tem o foco, geralmente a gente tem o foco, por que estou aqui? Por que nasci? Qual é o meu propósito de vida? Ou seja, sempre eu, né? Veja que, por que estou aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando eu crescer? Do que eu vou me formar? Com o que eu vou trabalhar? Ou qual vai ser meu sonho? Ou seja, tudo eu. Tudo eu. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas se metendo em problemas, porque tudo ela faz o que ela está com vontade naquele momento, depois ela desanima, depois ela não quer mais, porque sempre sou eu. Então nós vemos que enquanto nós não colocamos Deus à frente da situação, a nossa vida fica travada. Né? Hoje eu estava conversando com a Mariana, ela estava me lembrando exatamente daquele tempo, né, do começo, quando eu terminei a faculdade, e aquela luta para tirar a OAB e tal. E por quê? Porque eu queria saber, eu queria seguir uma direção. Mas eu não sabia se aquela direção estava certa, mas eu queria seguir uma coisa. Minha mãe falava, né? Você foi curado por um propósito, você foi curado por algo maior. Porque, de fato, às vezes eu pensava, bom, Deus me usou para atingir ela. Não, mas e eu? Não é para mim. Né? A minha parte eu quero ajudar, porque é a cabeça dela. Ela não tinha falado? Não, eu quero apoiar a igreja, tanto que tinha um pastor lá na época, eu quero apoiar a igreja, tal, mas aí ele falou, né, 100 pessoas são sem problemas, não vamos sair mais que isso, tal, ela não concordou e você sabe a história. Mas e eu? Não, eu não sirvo para isso, eu não quero, tal. Não, eu quero ser advogado, quero ajudar, eu até ajudo nas coisas da igreja. Né? Estava até vendo sala. Fez cartão. Fiz cartão. Foi atrás de sala. Mas Deus não queria aquilo para mim. Deus não queria aquilo. Tanto que quem é das antigas, né, a presbítera, minha companheira aí de anos,
começou lá comigo nos cultos da Celso, lá em 2017, eu acredito, né, presbítero? Acho que foi 2017, né? E até aqui também alguns na Celso, os mais antigos, né? Lembra que eu falava para dentro, né? Eu não saía. Não, a gente viu esses dias o vídeo de quando eu tive neném, e foi muito engraçado, que a gente correndo do jeito dele falar, que ele tinha que gravar uma mensagem para Maria, que nem tinha nascido. Nossa. Ele gravou a mensagem, falou tudo errado. Eu dei uma de Neymar. Eu tava aqui, que saudade das coisas que nós ainda não vivemos. Tô com saudade de você. Ele nem tinha conhecido a criança ainda. Eu estava com saudade como é que o Neymar fala, né? Saudade daquilo que nós não vivemos ainda. Eu tô com saudade de você. A criança nem tinha nascido ainda. E a gente deu risada disso. Você, nossa, como que Deus desenvolve mesmo. Que nem para gravar um vídeo não sabia tava falar funcionando, nada. tava dando errado aquilo. E tudo é entrar, tudo é ficar, tudo é realmente entrar na dependência do Senhor. É na dependência, porque senão nada vai fluir. É o que a gente vê na palavra, né? O Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o último. Então ele está no começo e está no fim, ou seja, ele está no processo inteiro. E se nós não aprendemos a incluí-lo na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, em tudo, não vai dar certo, não vai caminhar. Então a gente vê uma série de livros, filmes, de cursos, né, que a pessoa, né, vamos nos descobrir. Mas a gente não vai descobrir o nosso sentido da vida olhando para nós mesmos. A gente vai quando a gente conhece a Deus. É a mesma coisa, aquele exemplo que a bispa já deu, de uma invenção. A invenção, vamos supor aqui que a invenção tivesse vida, tivesse consciência. Ela não sabe para que ela serve. Se ela quiser descobrir para que aquela invenção serve, aquele objeto serve, você vai precisar perguntar para o inventor ou você vai ler o manual. E como ninguém lê manual, você vai precisar perguntar para o inventor. Então, se Deus te criou, se Deus me criou, eu não sei para que eu sirvo. Se eu não for e perguntar para quem? Que representa quem? Hã? Não, Deus representa Deus. Mas Deus representa o inventor. Ô, pessoal, vamos lá. É o frio. É o frio, né? Pode botar no 18, Neto. Pode abaixar mais. Pode desligar para mim, por favor? Tá demais aqui para mim. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não vamos saber para que nós servimos, se nós não formos no manual ou não perguntarmos para o inventor. E qual o manual que nós perguntamos? A palavra de Deus. Então nós precisamos parar de concentrar em nós mesmos e concentrar no Criador. Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, a verdadeira alegria, só é possível quando nós iniciamos com o Senhor. E viver essa vida quer dizer que nós precisamos realmente entender o que o Senhor tem para mim. E isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. A começar do momento que nós não pensamos mais nos nossos propósitos particulares. Porque enquanto eu estava pensando nos meus propósitos particulares, eu não estava tendo resultado. Porque a gente faz na carne, a gente tenta empurrar, a gente tenta nadar contra a maré. E não quer dizer que todo mundo foi feito para altar, pelo contrário, não tem nada a ver. Tanto que, por exemplo, se tem um médico que a bispa às vezes comenta com a gente, que é um dos irmãos lá do Joel Austin, da Lakewood. Ele é médico. Ele poderia, como ele tinha sucesso, ele poderia ter ficado muito mais rico na carreira de médico. Ok. Mas ele continua sendo médico. Mas agora ele é médico em missões. Então ele serve com um propósito, ele não está lá só para colocar botox na madame, para fazer a cirurgia na outra, não, agora ele está servindo a pessoas. E ele se encontrou nisso.
Ele encontrou o propósito dele, porque é o que a bispa já falou várias vezes. Qual é o nosso propósito? Servir. Servir de alguma forma. Servir da melhor maneira que você puder naquilo que você foi colocado. Então, às vezes aquela mãe, se eu queria fazer grandes coisas, você pode fazer uma das melhores coisas da sua vida, é encaminhar bem um filho, para que ele seja abençoado, bem-sucedido, que ele ame a Deus, para que ele faça coisas poderosas. Que é o que a gente, às vezes, fala, né? Às vezes a pessoa está criando o próximo presidente, né? O próxima pregador internacional, o próximo bilionário que vai ter uma ideia, uma invenção, que vai ajudar pessoas. Mas começou lá, numa base. Então, olha aqui, em Romanos 8,6. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Que quando a gente fica obcecado consigo mesmo, eu tenho que fazer isso, se minha vida não for assim, se eu não seguir esse caminho, não vai dar certo. Ou seja, a gente já se limita. A gente começa já a querer ensinar a Deus, Deus, só vai funcionar se for desse jeito. Olha a nossa arrogância. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão, ou seja, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero esse relacionamento, eu quero desse jeito, eu quero esse trabalho, desse jeito, desse jeito. Ficar obcecado nessa questão é entrar num beco sem saída. Você vai travar uma hora. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Então nós aprendemos que nós precisamos abrir a nossa mente para o Senhor, para que Ele nos mostre, para que a gente vá buscando essa sensibilidade, para que a gente venha a ser conduzido para o caminho que Ele tem para nós. Porque quando nós vemos nesses livros, por exemplo, de autoajuda, ele nos diz, estabeleça metas, seja disciplinado, descubra suas habilidades, não desista. Né? Quanto a isso está certo. Você precisa ter foco, você precisa ter um objetivo, você precisa ter disciplina. Uma pessoa sem disciplina não chega a lugar nenhum, né? Porque ele está plantando todo dia uma semente ruim na vida dele. Mas quando a gente faz isso sem Deus, a gente pensa, habilidades. Que habilidades? Se eu tiver alguma habilidade, para que eu vou usar? Lutas? Eu vou lutar uma boa luta, será? Será que eu estou lutando uma boa luta? Será que eu estou pegando guerras que não são para mim? Por quê? Porque eu estou num beco sem saída. Eu não estou buscando um lugar espaçoso. Eu tenho que lutar uma boa luta. A boa luta é a luta da fé. Então nós precisamos entender isso. Bem-sucedido é muito diferente de cumprir com o propósito, que é o exemplo que eu falei. A pessoa pode ser bem-sucedida, pode ser rica, famosa, conhecida, mas não tem propósito nenhum. Tudo que ela tem é para os seus próprios interesses egoístas, tudo que ela faz é para si mesma, é com motivações e intenções erradas. Então é o que nós estamos vendo, sem Deus a vida não faz sentido. Se não começa com Deus, você pode tanto ser uma pessoa bem-sucedida e cumprir com o propósito, como você pode ser uma pessoa bem-sucedida e não cumprir com o propósito, você vai ser um vazio, que é o que nós vemos aí no mundo, né? As pessoas famosas, ricas, tal, que se matam, que pulam da sacada, que vivem medicadas. Por quê? Pode até ser bem-sucedida numa área, mas ela não tem um propósito na vida dela. Autoajuda não é ajuda. De jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira, identidade. Identidade. É você não fazer o que o outro faz. É você não querer se comparar com o outro, é você querer se comparar com você mesmo, como você foi ontem. Você está melhor do que ontem, do que a semana passada? Porque é o que eu estava falando no culto da manhã hoje. Antigamente, as pessoas não tinham muitos parâmetros, elas não tinham como se comparar. Né? A pessoa se comparar, às vezes morava aquela família, ela conhecia o pessoal do bairro, da quarteirão, ou às vezes ela morava isolada na área rural, só conhecia o fulano lá da fazenda do lado.
Hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas e amarguradas porque elas têm uma rede social lá que ela está comparando o casamento do outro, o corpo do outro, o resultado do outro. E lá, pessoal, a gente sabe, mas às vezes a gente esquece. Lá as pessoas colocam só o que elas querem colocar. Às vezes você vê lá o casal lindo, maravilhoso, todo mundo maravilhoso, você não sabe as lutas dele. Pode ser que seja uma bênção mesmo, glória a Deus. Mas pode ser que seja só um atrativo, porque às vezes é bom para algum motivo, igual tem esses casais famosos, que é bom que eles estejam bem, porque é bom comercialmente, faz comercial, é uma família, né, bonita para a TV e tal. Pode ser que seja verdade, maravilha. Pode ser que não. Tem aquelas pessoas, né, que usam aquela técnica, que ela faz uma viagem, mas ela vai postando uma foto por semana, aí parece que ela está viajando o mundo o ano inteiro, né? E a pessoa, nossa, onde que sai esse dinheiro todo aí? Que inveja, estou aqui lutando, trabalhando, tal, e a mulher passeando, tirando foto. Às vezes foi uma viagem que ela fez 2 anos atrás, ainda não jogou as fotos ainda todas lá, e você está achando, nossa, não só faz isso, né? Você já pensou assim também, né? Já, de casamento, sim. De foto também. De quê? Acho que já falou de foto também. Mas principalmente de casamento. Exato, de comparar. Que eu sempre falava para ele, inclusive, né, Dudu, que às vezes que casamento de Instagram, de Facebook é maravilhoso, né? Tudo que você vê o que a pessoa quer te mostrar Mas ali. você acreditava, às vezes, E eu, né? claro que eu acreditava. Aí uma vez eu soltei uma para ela que acho que ela nunca acho que ela esqueceu já, né? Espero. Então me relembra, quero lembrar. Ela falou assim, não, é porque o fulano, tanto que já tinha situações aí que ela falou, olha o que o fulano fez para fulana. Semana seguinte eles tinham terminado. Porque ela quis expor e mostrar, olha como meu relacionamento... Não aguenta a carga, né? Não aguentou a carga. Mas aí teve uma vez que ela veio falar, porque olha o que o fulano faz, aí eu soltei a minha, né? Que eu falo pouco, mas sou certeiro a flecha, assim, uma só. Você tem que ver o que ela fez, né? Para merecer isso. Pois é, sem sabedoria nenhuma. Não achei. Então, essa identidade, a verdadeira identidade, o autossacrifício, você não faz as coisas para o seu cônjuge, você não trata bem as pessoas, você não anula a sua carne porque você quer. É o autossacrifício que nos dá a verdadeira identidade. Exatamente. E é muito importante, como a Bissa falou no domingo, e Deus trouxe essa palavra novamente, nós descobrirmos para o que fomos chamados. Todo mundo foi chamado para alguma coisa, todo mundo é bom em alguma coisa. Você foi criado para algo. Não sei o quê, mas foi. Eu levei muitos anos para descobrir o que Deus queria de mim. Eu até brinquei com ele, parece que eu era meio perdida. Eu ficava passando de setor em setor, de lugar em lugar, e é interessante, porque cada setor que eu passei, eu tive graça para viver aquele setor. Esses dias eu passei no corredor da escolinha, cheguei a arrepiar, assim, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Porque quando eu vivi na escolinha, eu tive graça para aquele momento, para fazer o que eu tinha que exercer. Agora, você percebe que quando você já não é mais para estar num lugar, você não tem mais graça para aquilo, nem para exercer aquela função. Você precisa descobrir para o que você foi chamado, para o que o seu casamento foi chamado, para o que essa restituição que você tanto busca, o porquê dela. É só para mim, é só para eu viver a minha vida em paz, o meu casamento. Às vezes não. Às vezes Deus quer uma restituição de casamento, mas para ajudar outras pessoas, como foi no nosso caso. Durante muitos anos nós nos perguntamos e perguntamos ao próprio Deus, né? Tem alguma coisa errada, né? Porque, assim, tantos anos vivendo nessa tristeza e nessa labuta e nessa dificuldade de prosseguir, e depois, só mais para frente, nós descobrimos a informação que Deus tem, então. Ele tinha algo com isso. Ele nos fez aprender muito com isso. E é por isso que nós estamos aqui. Você precisa descobrir qual é o seu talento. Nem todo mundo tem talento de altar. Nem todo mundo foi chamado para cantar, nem todo mundo foi chamado para atuar como obreiro. Às vezes, seu papel é atuar como uma coluna, às vezes é atuar em alguma outra área, professora da escolinha, ou alguma outra função. Eu acho muito interessante, porque quando eu vou fazer o cabelo,
E eu acho esse testemunho eu acho muito interessante, porque quem faz meu cabelo é a dona Zelita, não sei se ela está aqui, ali. E eu acho muito bom porque na cadeira do salão, ela já evangelizou e converteu muitas pessoas. De pessoas se tornarem obreiras. A gente tem obreiro aqui, firme, que foi convertido na cadeira do salão. Então, às vezes, mas eu não sirvo para pregar, mas serve para converter uma pessoa na cadeira do salão? Ou serve para ajudar uma pessoa na função que você exerce, no trabalho que você tem, aonde você está? Você tem que perguntar a Deus com muita sinceridade, para o que o Senhor me fez? Para o que o Senhor me preparou? Aonde o Senhor quer que eu esteja, não aonde eu quero estar. E eu confesso que essa é uma decisão muito difícil de tomar, porque é você ir contra aquilo que você sente. E às vezes a gente fala da boca para fora mesmo. Não, porque aonde o Senhor quiser eu vou, e o que Ele quiser eu vou fazer, e o que Ele mandar eu vou, até Ele colocar você numa situação que você vai ter que ignorar o sentimento que você tem. O ano passado, eu vivi uma situação dessa, e que quando eu sabia que eu tinha que sair do trabalho dos jovens, eu sabia que o trabalho dos jovens já não era mais para mim, que eu já tinha ido, mas eu ainda era muito apegada. E muito, ainda brinquei, ainda falo com as pessoas, né, até hoje, que todos amem seus setores como eu amei os meus. E principalmente os jovens, eu amei aquele trabalho numa magnitude, de um jeito, que quando o Senhor falou, né, fim para isso, até quando não chegou o momento, eu estava lá, não, vou fazer o que Deus quer, isso aí, então vamos lá, né, eu sou forte e corajosa, eu vou fazer e tal, né. Quando chegou o último dia, no outro dia, parecia que eu estava perdida. E levou um tempo ainda para eu conseguir me recuperar daquilo, porque eu não estava conseguindo me recuperar. Só faltou aquela cena, né? Botando o Aerosmith. I don't wanna close my eyes. Começou... Quase isso mesmo. Foi mais ou menos nesse nível, nessa linha. Porque mexeu muito comigo. Ali eu entendi perfeitamente quando você tem que abrir mão de algo que você ama por aquilo que Deus preparou você. E até você começar a engrenar e a caminhar, vai um tempo, até o Senhor entrar e curar aquilo de uma vez. Hoje, parece que eu não tenho, já saiu a unção e a graça de trabalhar para os jovens. Agora, eu já tenho uma outra função, mas esse processo é muito doloroso. Às vezes, você vai ter que abrir mão de coisas que você ama por algo que Deus preparou para você, ou para algo que você foi preparado para fazer. Se fosse eu escolher, até falei para ele, né? Se eu tivesse que escolher mesmo, que eu queria cantar. Uhum. Mas já entendi que não tenho dom nem talento. Então, vou ficar onde Deus me colocou. Nem no chuveiro se arrisca, né? Nem pensar, não dá. Eu desligo meu microfone aqui, você vê, né? Se um dia eu cair no erro de deixar ligado, vocês me avisam, fazendo um favor, não deixa eu passar essa vergonha. Agora, se eu pudesse escolher, escolheria isso. Mas você precisa entender aonde o Senhor quer que você esteja. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu acho que é melhor fazer, não é o que... Bom, parece que esse trabalho, essa função é melhor, então eu quero essa função. É aquilo que o Senhor fez você. Às vezes você foi chamada exatamente isso, para ser uma mãe que vai discipular filhos de uma forma linda e fazer esses filhos florescerem, tanto espiritualmente como financeiramente. Às vezes, você foi chamado para ajudar as crianças. Às vezes, você foi chamado para converter pessoas, por exemplo, no lugar que você trabalha, para evangelizar as pessoas aonde você trabalha, para falar de Jesus. Às vezes, você consegue converter mais pessoas no seu local de trabalho do que saindo para evangelizar na rua, por exemplo. Basta você descobrir. Porque tem muita diferença entre trabalho e propósito. As pessoas bateram muito a palavra propósito. Por isso que fica... Banalizou. Né? Banalizou demais. Propósito, qual é o meu propósito? Esse é o meu propósito. Meu propósito é esse. E, na verdade, a pessoa não sabe exatamente para o que Deus a chamou. Trabalho, você ganha para fazer aquilo, você está ali naquela função,
você vai dar o seu melhor. O propósito consome você. Nada tem mais peso do que o seu propósito, como o exemplo que a gente já deu algumas semanas atrás. Não há nada, se a gente quiser fazer qualquer coisa, uma viagem, nossa semana quebrou ao meio. Não há nada que faça a gente pular o culto para fazer qualquer outra coisa. Esse é o verdadeiro propósito. Então, o casamento, ele resiste a tanta dor, às vezes a anos de fracasso. Mas se você começou com o Senhor, porque as coisas precisam começar com Ele, vai resistir. Ele resiste, Ele aguenta. Só que não basta só começar as coisas com o Senhor. Você precisa firmar as coisas com o Senhor. Não é só vou começar, é firmar. Mas tem sim que partir do princípio, do alfa. Então, é começar ungindo, é fazendo o seu projeto, é orando, é ungindo suas fotos, é consagrando o lugar que você gosta, é orando pela pessoa que você sonha, perguntando a Deus e tendo a coragem de perguntar para Deus. É por isso que muita gente se envolve em casamentos difíceis depois de conviver. Porque ela quer a pessoa, é o que eu quero. Ela não tem aquela coragem de orar a Deus e falar assim, Senhor, se for para mim, o Senhor põe, mas se não for, o Senhor tira. Ah, não quero que tira, quero que fica. Mas depois, para você conviver com algo que Deus não aprovava, é muito duro. Você precisa saber aonde o Senhor, qual o lugar que o Senhor te chamou e qual a pessoa que o Senhor preparou para você. Isso é fato, na verdade. Então, você parte do início, que é ungindo, é orando, é buscando o Senhor, é perguntando a Ele, é claro, na verdade. E depois você vai partir para o permanecer, porque Ele é o princípio, o meio e o fim. Lá diz o alfa e o ômega, mas Ele é o princípio, o meio e o fim. Sempre. Porque você vai começar com Ele e você vai permanecer com o Senhor. Porque é esse o permanecer é a parte mais importante, inclusive, para você ter uma vida bem-sucedida. Porque quando você permanece no Senhor, é aí que você aprende a viver situações, a passar situações. Aí você aprende a perdoar. Quando você é um bebê na fé, eu não sei perdoar, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Quando você começa a ganhar maturidade no Senhor, você aprende a perdoar. Aí você permanece perdoando. E aí você aprende a ceder. E aí você aprende a amar. E aí você aprende a aceitar os propósitos do Senhor. E aí você aprende a fazer as coisas porque você sabe que Deus quer que você faça aquilo. E vai passando por cima de você. E aí você vai enxergando a sua maturidade. E isso é algo assim importante, que você tem que guardar dentro de você. Sempre para a sua vida. Aquilo que falta em você, tem de sobra em Deus. Aquilo que você não consegue, Deus tem de sobra para te dar. Ele é a fonte inesgotável. E para você permanecer no Senhor e para que as coisas façam sentido na sua vida, Ele tem que ser a sua fonte inesgotável. Então, essa frase de, eu não tenho paciência mais para isso. Deus é paciente. Não há ninguém tão paciente quanto Deus. Ele está tendo paciência comigo, com você até hoje. Então, Ele vai te encher de paciência. Eu não tenho mais vontade. Deus vai, então, te encher de vigor. Eu não amo mais. Eu não quero mais esse relacionamento. É melhor separar. Melhor cada um ir para o seu lado. É mais fácil? Claro que é mais fácil. Mas é para isso que o Senhor te chamou? Eu já disse isso para várias mulheres, inclusive, ali. Orando, para uma específica, ela orando pelo seu marido, buscando por ele, por um homem muito difícil, e ela dizia para mim, e eu tornava a afirmar para ela. Ela dizia, isso aqui é para mostrar para outras mulheres que Deus pode restituir um casamento totalmente perdido ali. E é exatamente isso. Às vezes, o Senhor cura para que você cure outras pessoas, como foi no caso dele. Aqui a gente brincou o negócio do advogado, de fazer cartão e de ir atrás de sala, mas foram anos muito difíceis, porque ele estava irredutível. Não quero.
Não, não é para mim, não é para mim. Eu não gosto, lembra, eu não gosto da minha voz. Eu não gosto da minha voz, não é para mim e tal, não sei o quê. E ele estava irredutível. Foram anos para aquilo entrar. Porque primeiro era é o que eu quero, é o que eu sinto, é a minha vontade. E aí, quando você aprende no Senhor e permanece no Senhor, aí você aprende a ter paz, o Senhor te enche de paz, aí você leva a paz para o outro. Aí você transforma o seu lar num lar de paz, e aí você percebe, é aí que você encontra o sentido. E aí você percebe, nossa, meu Deus do céu, sem o Senhor não tem sentido. Não tem sentido uma viagem sem o Senhor. Não tem sentido uma comemoração sem o Senhor. Não tem sentido uma refeição sem o Senhor. Não tem sentido uma cerimônia, um casamento, um culto sem a presença de Deus. A gente não tira férias de Deus. A gente não tira férias dele. Ele tem que estar em tudo, desde as coisas mais simples, desde a ida do mercado, desde a ida num médico, desde a ida numa loja, numa conveniência. Se o Senhor não estiver, aquilo pode dar errado e fracassar, na verdade. O Senhor vai te ensinar a dar o primeiro passo, Ele vai ensinar você a permanecer na presença dEle, e quando tudo findar, é aí que a gente começa, porque a gente vai para a eternidade. E Ele te ensina a ensinar os outros, a passar um legado, a deixar gerações prontas e preparadas, às vezes, no seu trabalho, no seu negócio. O meu propósito é o meu trabalho, eu converto pessoas aqui, eu ajudo a obra no meu trabalho, com o valor do meu trabalho e tal. Esse é o meu propósito, como muitas pessoas. O meu propósito não é ser obreiro, ficar em pé, mas é ajudar financeiramente, como uma coluna, por exemplo, no meu trabalho. Então, eu trabalho muito para que eu possa cada vez mais financiar o reino. Ótimo. E aí ele vai ensinar você, logo, passar o seu legado e permanecer para toda a vida. Porque você vai afetar as outras gerações com o Senhor presente. E o melhor de tudo isso, eu até separei 2 versículos aqui para você, que é como eu disse, o que falta em você, Deus tem de sobra. Em Isaías 40, versículo 28, diz: será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Então, você não tem mais amor? Poxa, Ele é o Deus de amor. Você não tem mais paciência? Ele tem paciência de sobra para encher você. Ele é a fonte inesgotável. Você não está conseguindo ter foco? O Senhor vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele pode te ajudar a ter concentração. Você não está conseguindo controlar a sua mente? Ele te dá o controle. Ele é o autocontrole. Aquilo que você não tem, Deus vai te ajudar. Deus vai suprir. E é aí que você pede perdão para alguém quando você não quer. É aí que você faz um casamento vingar quando você não tem mais vontade. É aí que você vai para a igreja num dia de frio, num dia de chuva e vira a madrugada orando ao Senhor. Porque você entende aonde você tem que estar. E em Isaías 41:10 diz: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé. Ele vai te ajudar a começar, ele vai manter você em pé, e aí você vai ter força para passar para frente. Firme, com a minha vitoriosa mão direita. Então é assim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Mas por onde eu começo? Pelo alfa. Não tem desculpa. Mas eu preciso findar com essa situação que eu não estou conseguindo. Como eu faço isso? Pelo ômega. Ele é o princípio e o fim das coisas. E se ele não estiver presente no início, no meio e no final, nós temos uma vida que a gente vai caminhar, 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 rodar, 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 e só vai ficar cansado. Que é como ele deu o exemplo. Dessas pessoas que tudo que elas têm é dinheiro. Mas não tem paz para dormir, não tem uma família para cear, não tem pessoas que, se ela precisar de ajuda, ela não tem quem ajudar, a não ser alguém que ela pague, um funcionário que tem que fazer aquilo para ela. E é por isso que ela finda com a vida. Porque se o Senhor não está, aquilo não tem sentido, aquilo não tem alegria, aquilo não tem paz.
não tem fluidez. Então, se sem Deus a vida não faz sentido, qual então o sentido da vida? Essa é a pergunta que filósofos, escritores, muitas pessoas tentaram explicar isso, ao longo dos séculos. E é a mesma coisa que nós falamos no começo, A invenção, para que ela serve? Se eu não tiver um manual, se eu não tiver quem me explique. Eu sou uma invenção do Senhor. Para que eu sirvo? Se eu não for no manual, se eu não perguntar para o inventor. E, inclusive, teve um estudioso, um professor, que tentou responder essa pergunta, qual o sentido da vida? Ele mandou centenas de cartas para intelectuais, para cientistas, para filósofos, para que respondessem essa pergunta. Alguns tentaram florear, falar uma coisa, outros foram honestos e falaram assim, eu não sei. E alguns foram mais sinceros ainda e falaram, se você descobrir a resposta, você me fala. E ele não tinha essa resposta. Mas a palavra, Deus nos dá uma direção. Ao invés de a gente ficar especulando, qual o sentido da vida, para que isso tudo, para que eu existo, a gente pode recorrer já a algo revelado, ao nosso manual, a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós precisamos perguntar para o Senhor, buscar na palavra. A Bíblia é o nosso manual do proprietário. Olha aqui em 1 Coríntios 2:7. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, fala comigo, é a mais antiga. É a mais antiga. Então não é uma modinha, igual tem tantas modinhas, de uns anos para cá. Ela não é uma nova mensagem, ela é a mais antiga, é o alfa. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Então a sabedoria do Senhor vem para produzir o melhor de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, muito antes de que entrássemos em cena. Nós chegamos agora. Eu cheguei anteontem. Alguns chegaram já faz uma semana, Alguns estão mais cabelinho branco, seu Beruti? Tem uns cabelinhos mais brancos, já faz mais uma semana, mais ou menos, que o senhor chegou. Mas a gente chegou agora. Mas o senhor já estava, desde o princípio. Então, se nós não entendemos isso, dessa vida com sentido, começar, durante e terminar, buscando as respostas para qualquer pergunta, nós temos respostas na palavra para qualquer pergunta. A gente já fez alguns cursos que eu até brinquei, Isso daí estava na sua Bíblia? E você não sabia? Eu também não sabia. Mas estava aí, sempre esteve, porque é a mensagem mais antiga. Tem até uma passagem que eu gosto bastante, que eu até escrevi na minha Bíblia, que está lá em João 15, que é a receita que eu escrevi assim, A receita para a felicidade. Que é quando o Senhor fala, permaneça no meu amor como eu permaneço no Senhor. Seja, vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Eu já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque tudo que o Senhor me revelou, eu tenho revelado para vocês. Então permaneçam no meu amor, ou seja, tudo que Ele fala para nós fazermos, Ele já faz. Permaneça como eu já faço. Ame uns aos outros como eu amo vocês, como o Pai me ama. Então na palavra tem todas as receitas. Então você quer saber a receita para a felicidade? Vai estar lá. Você quer o direcionamento, como lidar no seu casamento? Vai ter lá. Você quer as saídas, soluções, direções para ter sucesso na vida? Está aqui no seu manual. Tudo em Deus. As respostas estão na palavra. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Inclusive nessa passagem diz isso. Vocês não me escolheram,
Eu escolhi vocês. Ninguém aqui escolheu o Senhor primeiro. Ele nos escolheu, Ele nos deu uma chance. Ele um dia nos resgatou, Ele um dia usou uma pessoa para te fazer um convite, para falar de Jesus para você, para te entregar um jornal, que te lançou lá um vídeo, você encontrou uma programação na rádio, uma programação na TV. Ele te encontrou um dia. Nós não escolhemos o Senhor, Ele nos encontrou primeiro. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. Ele nos criou perfeitos. A nós, que nos encontramos diante dEle, cobertos com o seu amor. Ele olhou para você e falou, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. E todo animal que o Senhor fez tinha um propósito. A girafa tinha o motivo da girafa existir. O leão tinha um fundamento lá, o motivo do leão existir. A lesma tem um fundamento para ela existir. Você tem um fundamento, você tem um motivo para existir. Porque tudo que Deus fez tem um propósito. Quando a gente analisa lá a cadeia alimentar, seja da ameba, do plâncton até a baleia, cada um tem sua função. Para que a natureza, para que o sistema funcione, aquele dos animais, como diz no Rei Leão, né? A gente come os animais que eles viram a grama, que os animais que a gente come, comem a grama. Então é esse ciclo. Então tudo tem um propósito. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo. Pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Então Ele nos escolheu primeiro. Nós pertencemos a Ele, pertencemos ao seu amado Filho. E se nós temos essa graça, é pela misericórdia dEle. E nós temos que usar essa misericórdia para amar o Filho, amar Jesus, amar a sua vontade e fazer parte dessa família. Então o Senhor nos planejou desde antes, nós falamos já, a bispa já falou em outros cultos, Davi falando, o Senhor nos formou, o Senhor já tinha escrito todos os dias das nossas vidas. Então se Ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena, é esse o propósito. Mas nós podemos escolher, seguir a direção certa, escolher a vida, escolher a bênção ou escolher a morte. Achar que, na verdade, isso daqui que não faz sentido. Não é uma vida sem Deus que não faz sentido. Essa palavra, por exemplo, não faz sentido. Então, se Ele veio para que eu tenha uma vida abundante, eu vou viver uma vida desgraçada. Porque só vai funcionar dentro da visão, dentro do manual que Ele já me construiu para fazer. Então, a gente precisa parar de reclamar. A gente precisa parar de ficar olhando para defeitos. Eu vou colocar um vídeo para vocês e umas fotos, para que a gente venha analisar e começar a dar valor. Muitas vezes a gente reclama muito das coisas. Toda semana, né? Às vezes todo dia, né? Cada um de nós tem situações. Eu tenho situações com as minhas filhas, eu tenho situações com a Mariana. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que nós não temos problemas, nós temos aí chateações, nós não temos problemas. Problema é uma vida sem Deus. Aí que nós temos um problema. Problema é quando eu estava no hospital, aquilo tinha um problema. Problema é quando a minha filha estava no hospital, isso é um problema. Ela me chateou, ela fez isso, eu briguei com a Mariana. Isso é chateação. Mas por conta de poucas coisas, pela baixa resiliência dos nossos tempos, das pessoas do nosso tempo, a gente vê como tudo é um problema, tudo é o fim do mundo. Você fala uma coisa, alguém já ficou ofendido, alguém se sente no direito de se sentir ofendido. Tamanha a fraqueza das pessoas. A gente não vê essa fraqueza, esse mimisice nos homens da palavra. Pelo contrário, eram homens resilientes, mulheres fortes. Hoje
Qualquer coisa ofende, qualquer coisa quer separar, qualquer coisa quer abandonar o trabalho, quer dar uma de Rochelle, né? Não preciso disso. Meu marido tem Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso suportar isso. Eu não preciso aguentar isso. Como tem mulher que usa aquela camiseta, né? Que é tão ridícula. Assim, não sou obrigada. Sim. A pessoa da mulher. Não, porque tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Você acha, por exemplo, que passar pelo que aqueles homens, por exemplo, um exemplo, lá na palavra, aquela passagem de Jeremias, em que ele escreve o rolo lá com tudo que iria acontecer, ele, o Baruque, né? O escrivão lá, o escriba, vai lá o rei, corta, lê mais uma página aí para mim, beleza, me dá aí, deixa eu botar fogo. Mais uma, terminou? Daqui, deixa eu botar fogo, está frio hoje. Aí o senhor vai lá e fala, pega o rolo e escreve de novo. Não foi fácil, mas ele tinha um propósito a cumprir. Quando nós vemos lá a conquista de Jericó, nós vemos que a ordem foi, vão, que eu já entreguei para vocês. Mas eles só ficaram lá esperando, e aí, Deus, vai cair que hora a muralha? Eles fizeram isso? Não. O que eles fizeram? Eles precisaram fazer o quê? Dar uma volta. 6 dias, uma volta por dia. Você, mas é fácil, né? Vai lá, pega um cavalo, né? Sai lá correndo e dá a volta. Não, leia, veja o detalhe. Tinha que ir com o sacerdote. O sacerdote não andava no cavalo nem na carroça, andava no ombro dele. Então os sacerdotes iam na frente, tocando a trombeta. Então você imagina, pega a menor cidade que você conhece, dá uma volta nela, para ver se é pequeno, se é fácil. Não, mas a cidade é pequenininha, um ovo, então dá a volta nela. Dá no perímetro dela, para ver se é tão simples assim. Então vá, uma vez. Tá, um detalhe, tá? No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, tá? Deus, brincadeira, hein? Como é que, né? Eu não vou aguentar. Pois é. Você não quer a conquista? Você não quer? Saímos do Egito, né? Passamos o Mar Vermelho, a Miriam tocando pandeiro, todo mundo feliz. Que maravilha, Deus é grande e maravilhoso, destruiu os egípcios, que maravilha. Agora a gente só chega e vai entrar na terra. A terra é maravilhosa, tem leite, mel, com fartura, né? Uma terra boa, bem irrigada, que bênção, né? Tem gente lá. Puxa vida. Vamos lá, porque a bênção deles já se foi, nós vamos comê-los como pão, a proteção deles já se foi. Não, melhor não. Então não tem nada na vida que seja fácil. Fácil a gente ser derrotado é simples, é só você não fazer nada. Só você reclamar da vida, murmurar, reclamar, aceitar. É fácil. Mas uma vida que vale a pena tem seus desafios. Uma vida com propósito tem seus desafios. Então, separar pode ser fácil? Depende do que é fácil, né? Aí você vai para um outro, daqui a pouco está com 50 anos, com 3 casamentos, 5 filhos, sozinho, é fácil? Não, mas naquele momento eu estava sentindo isso, com 30 anos eu estava sentindo isso. Aí com 50, 60... Aí vem a solidão, puxa vida, quanta besteira que eu fiz na minha vida. Então tem que ver, né? O que é fácil? O que realmente é fácil? Sem Deus a vida não faz sentido. Eu quero botar um vídeo para você. Ele está em espanhol, mas eu vou te explicando, só para você entender. Depois eu quero colocar uma foto. Pode colocar o vídeo, pessoal. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo. Olha a história dele. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chucha, deme la oportunidad que tengo ya como más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy. Ele está pedindo para lavar o carro do rapaz. Limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos, todo eso. Deme la oportunidad. ¿Dónde está su lavadora? Aquí se quita nomás eso. Ya, súbase para No, ahí. yo le indico, venga, vamos. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande. Se siente feliz. Miren.
siempre, Señor. Aí você pergunta, mas como é que ele vai lavar um carro? Tem um braço? Ahí apagó el vehículo. Sí, jefe, ahí déjalo nomás que hay. Le suelen los vidrios, todo eso. Quem quer faz. Olha o zelo, até embaixo. Cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hizo? Tomou Lo que choque sentí de fue, 18.000 me cogió los volts. 13.800 voltios. Y ¿Y por qué terminaste así? amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi E ele ainda esposa. cuida da família, da esposa e mis das dos duas hijas. filhas. Tú, para las personas, no vales Você não nada. pode valer nada para as No pessoas, aportas a la mas sociedad. você vale muito para Deus. Pero para Dios eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios, que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora. Eres muy importante para Él. Gracias, amigo. Pero igual, voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo. Y usted, faltándole sus extremidades, Fala, tem gente me ha com 20 demostrado anos cómo reclama es de tudo. muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí. Quando a gente olha uma situação dessa, você olha para a sua vida, você tem coragem de falar, você tem um problema? Sim ou não? Não. Quando você olha para ele, você diria que ele tem um problema? Você diria sim? Ele disse isso? Não. Na sua visão ele tem um problema. Mas ele não lida como um problema. Porque você não vê que ele estava lá sentado num sofá, reclamando como minha vida é triste, é desgraçada. Ele não estava lá pedindo esmola. Ele estava pedindo para fazer o quê, pessoal? Para trabalhar, para conquistar, para merecer aquilo. Ele não estava pedindo, me ajuda por favor, porque olha como é que eu tenho esses problemas. Ele tem uma situação, uma dificuldade, mas você vê que ele se vira. Ele faz com o ombro, ele limpa com o pé. Ele não olha para uma dificuldade, puxa, acabou minha vida. Não, ele tem um propósito, ele tem uma filha, 2 filhas e uma esposa. Ele está lá lutando, ele está trabalhando, ele olha a felicidade dele, ele estava 2 semanas sem lavar nada. Então veja, como que quando não tem Deus na nossa vida, nada faz sentido mesmo. Você pode estar em Paris, você pode estar num palácio, você pode estar em Dubai, você pode estar no melhor lugar do mundo, você vai estar infeliz. Se Deus não estiver na sua vida, se as coisas que você fizer não colocar Deus à frente, não vai ter sentido, não vai ter propósito. Um homem desse, certamente, ele já deve ter sido abençoado, porque deve ter circulado muito isso daí. A gente não tem como saber, infelizmente, onde ele é, deve ser aqui da Argentina, Venezuela, algum desses países aí. Mas você vê que ele não desistiu. Contanto que ele fala, eu continuo lutando, eu vou continuar lutando. E eu quero mostrar, alguém já ouviu falar do Nick Vujicic? Do Nick? Põe a foto do Nick. Parece Photoshop isso, né? Mas ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. E olha a família dele.
Depois você procura lá. Ele nada, ele joga golfe, ele nada mesmo, ele mergulha, ele pula sozinho na água. Às vezes você vai achar assim, meu Deus, ele vai se afogar, não afoga. Jogar golfe também foi. Joga golfe, eu vi. Muito é. E olha o sorriso dele. Olha a família dele, põe a família dele. Olha a família que bonita. Ele nasceu com um problema que ele não tem os membros, né, as extremidades. Ele não teve um acidente igual ao outro, ele já nasceu assim. E você acha que ele não passou pela fossa? Você acha que ele não achava que ele não se prestava para nada, não servia para nada? E ele entendeu que ele tinha um propósito. Quantas pessoas já aceitaram Jesus por conta de um testemunho dele? Quantas pessoas já não saíram da depressão, da frustração, da reclamação, do vitimismo, de uma série de misérias emocionais por conta de uma pessoa como essa? Quantas pessoas que não se levantam olhando o exemplo daquele rapaz que lava o carro? Fala assim, caramba, eu não tenho problema. Esse rapaz não tem, ele está melhor do que o Nick. O Nick não tem nenhuma parte, só ficou a cabeça. E ele está lá andando, ele tem autonomia, ele chega nos lugares, ele até brinca, quando você vê as entrevistas dele, ele fala que o pessoal espera que ele vai estar com alguém. Tipo, você está sozinho? Ele vai andando, ele vai pulando assim, numa boa. Você vê que ele mexe no celular, ele tem um dedinho que ele mexe no celular. Ele escreveu livros. Então, assim, quem quer faz. Quem não quer vai ficar reclamando mesmo, vai ficar falando, eu não tenho condição, meu marido é difícil, minha esposa é difícil, meu trabalho é difícil, a minha vida é complicada, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, e a pessoa vai se embrenhando aí nos sentimentos, no vitimismo. E por muito menos, né? Às vezes por um dia mais frio. Não vou fazer, estou cansado. Às vezes por uma discussão boba. Não quero. Às vezes fulano me ofendeu, não consigo levantar da cama, não consigo levantar, estou em depressão, estou chateado, estou isso e tal. Por coisa simples, coisa que dá para resolver. E você vê que quando Deus está na vida, está nos processos, dores que parecem tão imensas, porque você olhando, eu olhando, aquilo é imenso. É algo imenso. Meu Deus, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai andar? Como é que ele fez tudo isso? É imenso. Mas para a pessoa, Deus torna como se fosse detalhe. É um detalhe. Porque ele constituiu família, ele faz o que ele tem que fazer. O outro que lava não sei como e dá o seu jeito para cuidar dos seus ali. Porque quando Deus está no processo, no começo e no meio, ele faz coisas gigantes parecerem detalhes. É por isso que você segue. É por isso que você vai. Ah, mas meu casamento, meu Deus, muito difícil, esse homem, essa mulher que não vai, não evolui e tal. E tem coisas que, se você mudar o foco e olhar para Jesus, olhe para Jesus. Ele é o centro. Você tira o foco do outro. Que isso era uma coisa que hoje nós falávamos no almoço. E esse era um grande problema no nosso relacionamento. O nosso foco estava sempre no que o outro fazia. O que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Ah, porque ele não faz isso, porque o outro faz. Ah, porque ela não faz isso, porque a outra parece que faz melhor e tem um jeito melhor. Quando você decide olhar para o Senhor, vou fazer o que tem que fazer, porque precisa fazer, até o outro começa a mudar. Aí você tira o foco dele. Olha para Jesus. Você olha para Jesus. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E se o Senhor está, grandes problemas se tornam detalhes. A bispa sempre fala, né? Deus não desperdiça nada. Não. Ele não tem os 4 membros. E olha ele sendo bênção na vida das pessoas. Ele palestra, ele fala de Deus, ele fala das superações, que você imagina quantas montanhas que ele não teve que superar. E quantas vezes que ele desejou morrer também. Então, às vezes, a pessoa, por muito menos, está abandonando, está desistindo, está reclamando, deixa de buscar a Deus, buscar a igreja, buscar pela família, vai se entregando, vai entrando na depressão, e ela tem todas as condições de ter uma vida tão maravilhosa. Então, em Deus, absolutamente tudo pode ser aproveitado dentro de um propósito divino. Pois tudo,
absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. Então, sem o Senhor, tudo é um grande vazio, tudo é inutilidade. Você pode ter carros, casas, uma saúde abençoada, você vai reclamar, você vai ver um problema, você vai achar um defeito, você não vai encontrar a alegria naquilo, porque tudo tem que estar sustentado, tudo mantém até o presente momento, tudo será mantido quando eu estou na direção, no propósito, quando eu começo com Deus, permaneço com Deus. Então a nossa vida inclui casamentos, filhos, carreira, conquistas, tudo isso vai ter um sentido se Deus for o nosso foco. Então pega essa mensagem, analisa, tem esses exemplos, todo esse contexto, para que a gente venha analisar realmente. Será que as escolhas que eu tenho feito, Deus está nisso? Será que as direções que eu tenho tomado são aquelas que Deus tem para mim realmente? Será que eu tenho vivido uma vida tão egoísta? Ou será que eu tenho me alinhado aos propósitos do Senhor verdadeiramente? Amém, pessoal? Pode ficar em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor neste momento, busque essa direção, peça a Deus para que Ele te ajude, para que Ele te revele, para que Ele te dirija para esse caminho, esse propósito, mas nós só vamos entender quando nós buscarmos as respostas do inventor. A palavra está falando. Será que nós estamos ouvindo? As direções estão vindo. Será que nós estamos dando crédito a elas? Ou será que o sentimento está falando mais alto? Será que o não está falando mais alto do que o sim? Analisa isso. Sem Deus, a sua vida, a minha vida, nada vai fazer sentido. Se o Senhor não estiver na criação dos seus filhos, não vai fazer sentido, não vai ser bênção. Nada vai fazer sentido. Analisa isso. Peça ajuda ao Senhor. Ele é o meu pastor. Vai adiante de mim. Por trás me defende, não temerei, estou cheio de unção, corpo transborda. Nada me atinge. Peça visão para o Senhor. Temerei. Peça discernimento. E se Deus já tem falado com você, toma uma decisão. Toma uma decisão agora. Eu não estou só. Não estou só. Vamos parar de nadar contra a maré, contra a corrente. Vamos abrir o nosso coração de verdade. Vamos obedecer. Tudo começa com o Senhor e mantém-se no Senhor. Sempre me guia por montanhas e vales, alegria, renovo, restauram minha alma, restauram minha alma, misericórdia e bondade
seu familiar está aqui agora, junte-se a Ele, estejam juntos em união agora. Convidem o Senhor para fazer parte disso, que Ele seja o centro de tudo. Convide o Senhor para participar da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos. Saiba que você não está só. O Senhor tem dito. Veja se o que você está vivendo hoje realmente é um problema, ou se é algo que você vai entregar ao Senhor e Ele vai resolver. E nesse momento, com o seu familiar, orem juntos. E creia nisso, peça para Ele ser o seu convidado. E se prometam um ao outro. Pais, prometam a seus filhos. Esposo, esposa, que o Senhor será o centro de todas as decisões. Que aonde vocês forem, a primeira palavra e a última palavra será do próprio Deus. Faça essa oração a Ele agora. E eu canto aleluia, aleluia. Eu não estou só, não estou só, não. Meu socorro bem presente és. Seu Espírito vive em mim, tua paz e a tua glória. Seu Espírito vive em mim, minha vitória, minha vitória. Seu Espírito vive em mim, tua paz e a tua glória. Seu Espírito vive em mim, minha vitória, minha vitória, minha vitória, minha vitória, minha vitória, minha vitória. E eu canto aleluia, aleluia. Se comprometa com o Senhor nesse momento e convidá-lo a fazer parte da sua vida, suas decisões, do seu acordar ao seu deitar, da sua ida e da sua volta. E todos os momentos, todas as decisões, você aprender a tomar decisões baseadas no seu manual, consultando o manual, consultando o seu inventor, pedindo a direção do Senhor. Senhor amado, toca profundamente nos corações, Senhor. Que cada um tenha aberto o coração nessa noite, Senhor querido, para que a sua palavra venha penetrar e venha nos encher e nos incomodar, Senhor, que nós não venhamos a conseguir agir de outra maneira, somente seguindo o seu propósito nas nossas vidas, Senhor. Que tudo aquilo que fizermos, meu Pai, onde formos, ali estejamos impactando vidas, meu Pai, mas para isso temos que ser impactados primeiro. Abençoa, meu Pai, cada um. Que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que não venhamos mais ficar olhando, meu Pai, procurando defeitos, problemas, mas que nós venhamos a ser gratos por tudo, gratos por todas as bênçãos, as vitórias. O Senhor tem nos favorecido todos os dias, Senhor, porque se estamos aqui, nós temos um grande motivo para agradecer, Senhor, porque nós temos vida, nós temos oportunidade, nós temos um raciocínio, e nós podemos tomar decisões, ter atitudes a partir de agora diferentes. Então eu peço, Senhor, todo o tempo nós temos tantos motivos para agradecer, Senhor. O Senhor agradecia sempre, o Senhor dava graças o tempo todo. Muitas vezes tem faltado isso, faltado gratidão. Não temos enxergado os pequenos milagres diários que nós vivemos todos os dias. Que se nós não tivéssemos esses milagres, a nossa vida realmente seria uma dificuldade verdadeira. Mas o que nós temos são chateações, porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos graça para suportar cada situação, meu Pai, de cabeça erguida, confiantes que o Senhor está no controle de tudo. Então eu te peço, Senhor, que essa mensagem
tenha impactado cada um de nós, Senhor. Para que saiamos daqui, não mais os mesmos, mas melhores. Dia após dia melhores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse trabalho. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidades ainda, Senhor. Os portais continuam abertos e nós podemos mudar a direção da nossa vida, plantando a boa semente na boa terra. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos. Eu te peço, abençoa cada um que aqui está, suas famílias, os casais, abençoa, meu Pai, as crianças, os filhos, os sonhos, os projetos, abençoa cada um, meu Pai, que está à distância, está intercedendo junto conosco, para que as nossas vidas sejam realmente um testemunho vivo, porque é o que nós sabemos, o Senhor não desperdiça nada. Aquilo que parecia uma desgraça se torna motivo de bênção, de orgulho, de vitórias, depende do ponto de vista, depende se o Senhor está naquilo ou não. Então nós te agradecemos, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor nos ajuda a mudar o nosso foco e colocar no Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos. Seja conosco, meu Deus querido, amado, amém.